Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Core 11, fundo de lajes da Quineia, mais um mês aí acompanhando este fundo. E antes de iniciar o relatório gerencial, aquele pedido que vocês já estão cansados, mas eu vou fazer até vocês cumprirem e me ajudarem, que é clicar no joinha, me ajudar a curtindo os vídeos, me ajuda bastante, pessoal, porque o YouTube tem pregado algumas peças e eu tenho certeza que a curtida vai me ajudar bastante. Então, isso supondo que você já seja inscrito. Se você não for inscrito, por favor, seja inscrito no canal e curta, vai me ajudar bastante. Beleza, pessoal? Então, bora para o relatório de abril do Core 11, fundo de lajes da Quineia. Então vamos lá, pessoal, mais um mês aí acompanhando, abril de 2025, relatório. O fundo valorizou bastante do que ele estava antes, cota patrimonial R$ 106, cota de mercado 86,20, se a gente for pegar aqui hoje, 83,52, a gente for pegar como que estava, olha só, R$ 70. Valorizou e quase 20%, chegou a valorizar 20%, mas aí deu uma reduzida, mas está quase 20% de valorização, e ainda assim continua com deságio, para vocês verem o quanto que esse fundo caiu. Exatamente por causa do pagamento dele, né? A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Então o fundo aí ele locou meio andar do Morumbi Office Tower para a empresa Goshen Land, consultoria brasileira especializada em expansão de negócios. Também teve uma desocupação de uma loja no imóvel no Botafogo. Mas o que é importante é o seguinte, vacância reduziu quase 1%, bastante coisa, né? Olha, se a gente for ver, era 9,93, caiu para 9,07, a financeira caiu de 7,29 para 6,93, mas o que importa é isso aqui, né? O fundo, olha só, a redução da vacância financeira, muito mais em função do término de carência. Ou seja, de 16,7% caiu para 10%. Então teve um incremento grande de receita esse mês e a gente vai ver se de fato isso corresponde na receita imobiliária, embora não seja meio mascarado por causa do RMG. Estou falando aqui que o fundo teve uma valorização de 11%, como eu mostrei, ele teve mais, né? Se a gente for pegar do fundo, quase 20%. E o fundo distribui no 1,25. Pessoal, o ponto importante é o seguinte: se a gente for considerar esse ano, que é o 1,25 até o final do ano, a gente está falando aí de 1,25. Vamos pegar só quanto que está o yield para o ano, tá? Nessa um yield anualizado aí. Dividido por quanto que está a cota? 83,52. 83,52. Estamos falando aí de um yield de 18% para esse ano, tá? Porém, como a gente já sabe, inclusive eu já venho trazendo isso para vocês quase todo o relatório, dessa vez eu não vou fazer porque é só vocês assistirem os antigos, como eu mostro quando chega no recorrente dele, que é por volta de 65 a 68. Eu estou considerando 68 centavos. 68 centavos vezes 12 dividido por 85 e perdi 85, 83,52. 83,52. Estamos falando, pessoal, de um yield de 9,7% de um fundo de lajes. Por isso que eu volto a falar, ainda continua com deságio muito grande. Muito grande. E aí que tá, né, pessoal? O mercado ainda continua precificando de uma maneira exagerada. Não são imóveis comparáveis, por exemplo, com PVBI, por exemplo, mas são bons imóveis. Conheço o grande dele, que é o de Botafogo, que é aqui no Rio de Janeiro. Existe, na minha visão, uma possibilidade que, imagine esse fundo ser incorporado por um KNRI, por exemplo, no patrimonial? Não sei. Assim como o próprio XPLG vai fazer com o XPLP, nesse caso aqui não tem nada falando, mas pode ser, vai que o KNRI incorpore, a gente não sabe. Sei lá, pode ser alguma... Mas assim, mesmo nesse preço, para carrego ainda continua sendo uma boa opção. Claro que eu não estou recomendando. Se você quiser saber os preços e a minha recomendação, seja membro do canal, tá aqui na descrição. Ser membro do canal não, membro da comunidade. Membro do canal é para ter acesso aos vídeos antecipados. Membro da comunidade, se você quiser saber os preços. Mas aí, como eu falei, eu não estou recomendando, mas assim, você tem que levar em consideração essas questões. E eu vejo que muitas pessoas fogem de lajes. E é compreensível, porque lajes comerciais são ativos que são muito mais sensíveis à economia do que outros, por exemplo, o galpão logístico. E lajes são mais difíceis de recuperar, tanto é o que a gente vai ver na questão da avaliação do setor,
que eles colocaram no relatório, a gente vê que para recuperar o que da pandemia demorou praticamente 5 anos, é bastante coisa para esperar. Embora o ciclo imobiliário seja 15 a 20 anos. Tem pessoas que entraram em fundo imobiliário agora achando que entendem muito de ciclo imobiliário, mas acabam não entendendo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ciclo imobiliário, só procurar na lupinha. Bom, o que mais aqui? Aqui as carências, né? O que o fundo absorve de carência é bastante coisa. Aqui a gente vê os ativos, o fundo com 4 ativos, vacância diminuindo aí. E aí que tá, pessoal, a gente olha a receita aqui, é difícil da gente saber de fato o quanto que as carências estão absorvendo, porque o fundo tem muito RMG. E aí ele gerou em 24, pagou em 25, consumiu um centavinho de reserva, mas é isso, não tem, a gente só vai saber de fato lá na frente, mas já calculei para vocês, a minha visão é que o recorrente desse fundo seja de 65, 68, isso sem considerar reajustes, né, revisionais que o fundo possa ter. Bom, pessoal, era isso. Ah, tem a parte do panorama, eles colocam aqui que o mercado em São Paulo teve uma trajetória de melhora aí no primeiro TRI de 2025. Deixa eu ver algumas coisas importantes aqui. Absorção líquida positiva. Vacância também. Menor, a gente for ver menor, 18,91, menor aí do que o primeiro TRI de 2024 e o quarto TRI. Embora a gente já tenha visto uma queda no ano passado, mas ainda caiu um pouco mais. Preço por metro quadrado, ele é 96,82, praticamente a mesma coisa que fechou o quarto TRI, mas bem significativo aumento em relação ao primeiro TRI de 24, ou seja, um aumento aí de um ano, aumento bem considerável. E falando sempre da região da Chucri-Zaidan, que é algo que eu venho falando principalmente nos vídeos do JSRE, na parte do Rio de Janeiro, que é o que eu tenho mais facilidade, porque moro aqui, né? Também teve melhora, isso eu vejo. O primeiro TRI de 25, vacância terminou 27,84 versus 28,88 do quarto TRI e 30,98 do primeiro TRI de 24, ou seja, uma queda bem considerável de 3% em um ano. Preço por metro quadrado aí teve um valor que saiu de 70,89 no primeiro TRI para 68 no quarto e finalizou 72. Então teve uma queda, depois um aumento. O que importa é esse aumento aqui, nesse primeiro TRI, R$2 aí mais ou menos. Mas o Rio de Janeiro é complicado, pessoal. Então assim, o que de fato teve uma melhora, mas vocês percebem que a melhora é lenta. E por isso que afasta muitas pessoas de lajes corporativas, mas eu vejo como um bom segmento para compor carteira assim. Ainda mais porque você está comprando bons ativos, né? Que as pessoas acabam se preocupando muito com vacância, mas esquecem que você está comprando imóvel. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.